Boa noite, queridos e amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Nós estamos iniciando nesta noite o próximo tema que vai ser hoje, vai ser sobre a ira, né? Então nós vamos falar sobre a ira. É um tema muito importante para nós, porque esse tema ele reflete algo que é comum nos nossos dias, né? Então é comum nos nossos dias, nós estamos vivendo dias irados mesmo, né? Dia de violência, de muita ira que não é contida. Então ira que extravasa, que extrapola tudo o que é de normal e correto, né? E nós estamos vendo também que muitas pessoas, famílias têm sido tragadas, a alegria tem sido roubada, né, por causa dessa questão da ira. E a palavra de Deus lá em Efésios 4, versículo 26, Efésios 4, 26, diz assim: Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu gostaria de começar com a frase de efeito, que quando nós estávamos estudando, nós vimos isso no livro da nossa irmã Josimaia, Meire é a esposa de pastor Arthur, né? Josimaia diz o seguinte: a ira é como o cimento. Se a gente deixar lá, botar a areia, a água, formar e deixar lá, ele endurece e tem quem a quebre, mas é complicado. Então a Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Queridos, nós temos por temperamentos muitas pessoas que têm a tendência de ficar com raiva, de ficar agitado. Nós temos, pelo temperamento, nós temos pessoas que por questões culturais, né, no seu sangue, na sua formação cultural, elas são mais enérgicas, mais brabas, mais que você vê conversando, você acha que está havendo uma briga. Ah, está briga, não, mas não é o normal deles. Por exemplo, um povo que é muito tem muito esse sangue quente, por exemplo, o italiano, você vê o italiano conversando dentro de casa com seus familiares, você diz que eles estão brigando. É interessante, é comum, é normal, não é algo que está dentro da cultura, né? E o espanhol também é sangue quente, né? Então quem é de descendência espanhola, né, tem essa tendência também de ter esse temperamento muito agitado, muito brabo, né, e que a gente tem que ter cuidado. Geralmente muitas famílias elas são iradas, poder dizer assim, estou dizendo dessa forma. Elas têm facilidade em que a ira ela extravase para um ponto fora do eixo, né? Tem famílias que são assim, famílias vêm de famílias, né? Como eu falei, por causa de várias variantes, né? Essa questão ela vem atinge a família. E a família se torna, e a família cresce nesse sistema, nessa forma, desse modo, né, se irando facilmente. E a ira extrapola o eixo, extrapola o natural, né, e traz prejuízo tremendo. Olha, eu tinha um amigo que ele tinha uma marca nesse dedo aqui, de tanto ele morder. Quando ele estava com raiva, ele ficava tão irado, tão fácil, e quando ele estava com raiva, ele mordia assim, a gente, mas rapaz, que é isso? Ele mordia o dedo. Ficava a marca no dedo, ficava a marca no dedo. Aí eu dizia, não, rapaz, porque a gente toma muito café, lá em casa a gente toma muito café, mas não era não, é que a família, não era uma família sertaneja, assim, que vinha de uma formação muito. A gente sabe que o sertanejo é caba bom, mas caba brabo. Ninguém pisa no dedão, não, que no pé do sertanejo. Sertanejo já fincou o pé com muita coisa aí e é conhecido como um povo brabo e bom e brabo. Então, às vezes, queridos, essa questão desse temperamento irado, essa questão
dessa ira que vem de família, às vezes atrapalha muito o nosso relacionamento familiar, nosso relacionamento com a igreja e muitas vezes nosso relacionamento com a própria sociedade. Quantas pessoas não têm perdido a sua alegria e pessoas que têm até perdido a liberdade porque numa hora, no momento de ira, não se controlou e brigou e tal, e até matou, né? Então, é uma questão que atrapalha a vida do homem, a vida do crente, a nossa vida, e que nós temos que ter cuidado com essa ira. Então, nessa manhã, eu queria que a gente pudesse pensar em algumas formas que nós podemos, algumas coisas que nós podemos fazer para que essa ira ela não venha a ser destrutiva. A pessoa às vezes ficar um pouco bravo e meio raivoso e tomar posição firme, às vezes é até necessário, né? Porque se a gente não tivesse nada de ira, de raiva, fosse aquela coisa assim, tá tudo bem, aí não dá, aí o ladrão ia entrar na casa e ia levar tudo, aí as pessoas iam espizinhar, maltratar por lá em cima e ia virar. Então não, até certo ponto a gente tem que ter às vezes a gente tem que ser rígido, a gente tem que ser firme, a gente tem que ir lá e falar mesmo que tem que falar, porque senão as pessoas vão pisar em cima de você e sapatear em cima de você, né? Então a gente não pode também, do outro lado, a gente viu sempre, está vendo sempre nesses estudos que é uma coisa que é fundamental para nossa vida, para os nossos relacionamentos, para nós, é que nós tenhamos atitudes equilibradas, tá? Que nós sejamos pessoas equilibradas. Então o equilíbrio nem um lado nem o outro, né? Então nós temos que ter equilíbrio. Mas pessoas que não conseguem esse equilíbrio, perdem esse equilíbrio, e quantas pessoas nós não machucamos muitas vezes pela nossa ira. Você já fez alguma coisa, por exemplo, já teve alguma ocasião com seus filhos que você se arrepende porque você deixou a ira tomar conta e você agiu no momento da ira? Eu tenho, às vezes me vem recordações que se eu pudesse voltar ao tempo eu não agiria daquela forma, eu agiria com amigos, com filhos, com esposa, né? E às vezes depois a gente se arrepende, mas na hora a gente não controla, esse é o problema, o não controlar, né? Eu me lembro também que até hoje eu tenho isso na minha mente. Olha, eu tenho 58 anos, 59, para o ano eu já estou na frente da fila. Então, eu tenho 59 anos, mas até hoje eu lembro uma vez que eu bati em um amigo meu, dei uma tapa na cara, essa coisa ficou na minha cabeça, assim, rapaz, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter batido nele, eu não devia, meu amigo, mas na hora da confusão lá, eu fui me esquerando de buf. Também, muitas vezes eu me lembro de situações com meus filhos, com nosso esposo, nosso relacionamento, com amigos, né? Que a gente perde o controle e a ira vem. E ainda é pior quando essa ira dorme, vai de um dia para outro, e isso aí vai ficando ali, isso pedrifica, igual a cimento, fica duro dentro da gente, do nosso coração, igual a cimento. E a gente não pode permitir que essa ira, ela possa se pedrificar no nosso coração, no nosso interior, e que ela traga prejuízo para nós. Então, eu queria que a gente conversasse algumas dicas que a gente podia ver e tentar fazer para controlar a nossa ira. Queridos, algo que é muito bom e nós precisamos é ter autocontrole, tá? Então você e eu, nós precisamos ter autocontrole. Muitas vezes situações nas nossas vidas nos levam a uma atitude agora irada no momento e a gente vai e vem. Se a gente não tiver um autocontrole, se nós não tivermos domínio próprio,
essa raiva que muitas vezes é até certo ponto salutar, isso vai trazer prejuízos tremendo e afetar no nosso relacionamento, consequentemente na nossa alegria. Então nós temos que ter autocontrole. Às vezes é um negócio na hora dá uma raiva aí você, opa, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não, aí, epa, aqui quem manda sou eu, bota a ordem aí, bota a ordem na cabeça. Não, aqui quem manda sou eu. Não vou fazer isso não, aqui vou esperar, vou orar, vou pensar e vou ver o que é que eu vou fazer. Isso é a melhor coisa, queridos. Tem um pastor amigo meu, muito amigo, e ele dizia uma coisa: olha, Veloso, eu nunca bato nos meus filhos na hora que eles merecem apanhar. Naquela hora eu muitas vezes me controlei, muitas vezes eu me segurei, porque quando eu vou bater, o que ia disciplinar essa criança que eu ia fazer, isso antigamente, nem agora não vou dizer o nome nem para ele não ser preso, mas isso era antigamente, quando a gente podia dar uma tapinha no menino, né? Então eu dizia, olha, quando eu ia bater ou ia disciplinar o meu filho, eu não fazia na hora. Porque eu aprendi que quando eu ia bater neles no momento, não era pedagógico. Por quê? Porque eu batia com muita força, com raiva, na hora eles não iam entender. Então eu demorava um pouquinho, aí quando eu passava aquela ira lá, aquela raiva fora do normal, aí depois de um tempo, eu não estava nem lembrado, mas chegava, vem cá, olha, você lembra? Que o papai falou, até você não pensar, e puf, dava uma palmadinha lá e resolvia a situação dessa forma. Eu achei interessante isso. Mas é um desafio, né, para a gente, esse autocontrole, a gente se autocontrolar. Não falar, queridos, besteira. Olha, outro ponto que eu gostaria. Não abra a boca para falar besteira, tirar conclusões precipitadas e jogar aquela ira lá, juntando com um bocado de leitura errada que a gente está fazendo da situação, do momento, da linguagem. E isso aí vai trazer complicação. Eu tenho aprendido isso e tem dado muito certo. E muitas coisas eu tenho me livrado. Eu tô no seguinte, querendo mais ouvir, até questionar, muitas vezes perguntar, rapaz, isso aqui, o que foi isso? Foi assim, foi assado? Foi acolá, foi acolá? Não, foi assado, foi assado. Ah, e muitas vezes nós até vem aquele balde de água gelada, porque não era aquilo que nós pensávamos, né? Ou era aquilo que a gente pensava e a gente vai calmamente tomar uma posição, uma atitude, para que aquilo não se repita. Mas, queridos, é importante, eu estou aprendendo, também estou aprendendo que é preciso se acalmar e resolver as coisas com calma, ter autocontrole, tá? O Espírito Santo de Deus habita em nós e nos ajuda nisso. Não, mas olha, isso vem da minha família, que vem de não sei de quem, que vem da não sei de quê, não sei de quê, não sei de quê, eu sou espanhol, eu sou italiano, eu sou de sangue não sei de quem, né? Não, nós somos todos sangue diferente, mas quando a gente se converte, nós passamos a pertencer à família de Deus, à família cristã, e para nós agora tem outro modo de ser. Então tenha calma, com tranquilidade vamos resolver as situações. Tenha autocontrole, tá? Tenha autocontrole. Quer autocontrole? Ó, domínio de você mesmo, tenha domínio de você. Quem manda de você é você. Acabou-se. Não é a sua ira, não. A sua ira não pode me dominar. Nem pode me dominar, nem pode dominar você. Nós temos que controlar, né? E pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus para que Ele nos abençoe, para que Ele nos ajude. Olha, a ira é um ladrão perturbador da nossa alegria. Outra coisa que eu acho importante, que eu queria passar nessa noite, é importante que nós possamos ouvir mais do que falar. Ouvir. Olha, irmão, é tão bom ouvir, tão bom ouvir, tão bom ouvir. Então ouça primeiro. E se precisar, vá ouvir de novo.
Às vezes a gente nem ouve as coisas. Eu acho engraçado que até é coisas comuns, normais, né? Por exemplo, você está dando uma palestra, alguém ouve pela metade, ou então sai, volta, vai passear, vai nos Estados Unidos, não sei o que, volta e pega as coisas pela metade, aí junta, aí lá vem aquele monte de bobagem, de besteira, né? Ah, você disse, tá nada a ver com o que a gente está falando, com o que o outro está dizendo, com o que fulano está falando, né? Mas por quê? Porque não prestou atenção no ouvir. Não se ligou em ouvir. É melhor ouvir. Quanto mais a gente parar para ouvir e interpretar as coisas certas. Procurar a interpretação correta, porque muitas vezes a gente ouve, né? E então, tome atitude pensada ou baseada no seu que você ouviu, que você leu. Tente fazer a leitura correta do momento. É necessário, senão nós vamos deixar que a ira nos tome. Nós vamos ser incentivados e influenciados pela ira que é usada. E o Satanás usa de forma muito forte para atrapalhar a nossa alegria, né? O inimigo das nossas almas, Satanás, ele usa muito essa questão da ira, né? Você já imaginou, já pensou, já parou para pensar que Deus é alegre? Algumas coisas que a gente tem na cabeça, não é muito estranho, assim, porque foi coisas que passaram para nós. Muita gente tem a ideia de Deus lá no céu como mais ou menos um pastor de paletó e gravata. Tem a ideia, ou então de uma luz branca lá longe, distante, que ninguém vê e tal, aquele brilho, né? Irmãos, alegria do Senhor, porque a nossa força é... De quem é a alegria? Do Senhor. Então, se a alegria é do Senhor, não é? O Senhor, nosso Deus, é alegre. Ele passa da sua alegria para nós. Ou seja, a alegria de Deus para nós. É por isso que eu sempre digo, irmãos, é difícil entender um crente triste todo dia. É complicado. Ou há um problema patológico, uma doença, do emocional, de alguma área da vida, ou há um problema espiritual grave que tem que ser trabalhado, porque o crente não tem motivo, meu irmão, para não ter alegria, porque a alegria do Senhor, essa alegria vem de Deus. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, então nós somos alegres, porque o nosso Deus é alegre. É alegre. Para encerrar, o último ponto que eu gostaria de compartilhar, isso a gente podia falar a noite toda, né? Mas nós queremos falar num ponto que eu acho que é muito importante, né? Nós podemos fazer a conclusão com isso aqui. Irmãos, algo que vai nos ajudar muito. Lembra que eu já falei no começo e citei de novo que a ira, ela guardada, ela vai virar um cimento, vai cimentar, vai pedrificar, vai virar uma pedra no nosso coração, é? Não falei isso? Lembra? Então, o que é um antídoto? Perdoar rápido. Não sou perdoar, mas perdoar rápido. Esse é uma dica muito importante. Perdoar rápido. Então seja rápido em perdoar. E algo não vai... Não. Às vezes a gente está querendo uma coisa, a gente está querendo aquela coisa, querendo fazer aquilo, e a gente está tão focado numa coisa que você esquece, né, da necessidade de perdoar, tá? Às vezes alguém atrapalhou alguma coisa na sua vida e você se irou. Mas, querido, deixa pra lá, seja rápido. Igual aqueles filmes de faroeste. Bem rapidinho em perdoar, não em irar, em atacar, em matar, em destruir, em fazer o mal.
porque esta ira vai trazer mais prejuízo para a sua vida. Você, a pessoa que não perdoar, guardar a ira no coração, essa pessoa é a mais prejudicada de todas. Então vamos perdoar rápido. Nós vamos ver que o perdão está ligado a quase todas as áreas que nós temos que proteger a nossa alegria. O perdão está lá. E nesse caso da ira, é um perdão rápido. Então que sejamos pessoas alegres, felizes, contentes. Não deixe ninguém roubar a sua alegria, não. Não deixe não. Não deixe não. Não deixe não. Não deixe que a ira tome conta de você e se transforme em pecado. A gente pode ficar às vezes raiva, a gente pode se agitar, a gente pode ter raiva, mas não vamos deixar que esta raiva, como diz a palavra, ela se transforme num pecado. Essa ira se transforme num pecado. Amém. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite para você. Que Deus continue te guardando e continue abençoando a sua vida. Amém? Deus abençoe.